Irmãos, no décimo dia do sétimo mês de Etanim, do qual a nação pecaminosa de Israel trocou para o primeiro mês cabeça de um suposto ano novo, né? Porque Israel não só trocou a posição do sétimo mês de Etanim para o primeiro mês cabeça do ano, tanto é que eles vão comemorar esse tal de Rosh Hashanah, né? Eles vão comemorar o Rosh Hashanah da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Eles vão comemorar esse Rosh Hashanah no dia 7 de setembro de 2021, né? Porque no dia 6 de setembro estará ocorrendo o último dia do sexto mês bíblico, né, ou lunar, ao passo que a nação pecaminosa de Israel no dia 6, com o sábado da criação, com o sábado da lua nova, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, vai estar comemorando o último dia do 12º mês do ano velho, né? Do ano velho, como se fosse o último dia do 12º mês de dezembro, né? Do calendário gregoriano, o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, essa igreja maldita, diabólica, satânica e corrupta do diabo e de Satanás. Porque a igreja judaica, a igreja hebraica ou judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é essa mulher, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Portanto, irmãos, no dia 6, Israel, no dia 6, com o sábado da lua nova, Israel vai estar comemorando o Rosh Hashanah, prestem atenção, a igreja prostituta, a igreja diabólica, o estado terrorista e latrocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque Israel desprezou, Israel rejeitou a lei dos 10 mandamentos, Israel se esqueceu do 4º mandamento. Israel desprezou, Israel continua ou permanece desprezando a lei e o sábado da criação. E portanto, no dia 6 de setembro de 2021, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, estará comemorando o Rosh Hashanah, desta mesma igreja prostituta, caída, covarde, divorciada de Deus para sempre. Porque no dia 6 de setembro será o último dia do 12º mês do ano velho, como se fosse o último dia do 12º mês do calendário gregoriano. E no dia 7 eles estarão comemorando o Rosh Hashanah dessa igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, no décimo dia do sétimo mês de Etanim, no décimo dia do sétimo mês de Etanim, do qual essa nação terrorista e latrocida ou genocida da nação pecaminosa de Israel trocou, né? Porque os judeus diabólicos, satânicos e corruptos, essa igreja maldita do diabo e de Satanás, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, foi quem trocou o sétimo mês de Etanim para o primeiro mês do ano novo, de um suposto ano novo do calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E portanto, no dia 7 de setembro, pelo calendário gregoriano, será o 7º dia da segunda semana do nono mês do calendário gregoriano, né? Mas pelo
pelo calendário bíblico, perfeito, profético e eterno, será o primeiro dia da primeira semana do 7º mês de Etani. Mas a desgraça, né, a maldição deste estado terrorista e latrocida ou genocida da nação pecaminosa de Israel mudou, adulterou o 7º mês para o primeiro mês. Mudou também o nome de Etani, o 7º mês de Etani, pelo calendário bíblico ou lunar, mudou o nome para Tishri ou Tishrei. Assim como Israel mudou também o nome de Abib para Nissan. Portanto, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a igreja diabólica, satânica e corrupta, porque mudou ou trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, foi a igreja apostasiada ou apóstata de Jerusalém ou de Israel, porque para Jerusalém, para toda a nação pecaminosa de Israel, o Senhor deu carta de divórcio para sempre, conforme determinou o Senhor por meio de Jeremias capítulo 3. Né? Através de Jeremias, por meio de Jeremias capítulo 3, o Senhor deu carta de divórcio para sempre a todo este estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel. Mas a população mundial continua ou permanece em pecado, porque todos são transgressores da lei do sábado da criação, né? Dado início ou princípio pelos profetas de Jerusalém, conforme Jeremias 23, 14 e 15, porque dos profetas de Jerusalém se derramou toda a desgraça e a abominação sobre toda a terra para o mundo inteiro. Portanto, dia 7 de setembro de 2021, o diabo e Satanás estará comemorando o Rosh Hashanah da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Todavia, no décimo dia do 7º mês de Etani, que não pode ser mudado ou adulterado, mas foi trocado, mudado e adulterado pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3, né? Israel conseguiu mudar e adulterar os tempos, o calendário do Senhor. Israel, conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, né? Quem mudou os estatutos e os juízos, quem trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, não foi o reino religioso do papado católico de Roma ou do Vaticano, mas tudo se refere ao reino religioso maldito, covarde, assassino e sanguinário do reino religioso judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Todavia, né? Todavia, no décimo dia do 7º mês de Etani, e não no 10º dia, né, do primeiro mês de Tishri ou de Tishrei, pelo calendário diabólico, satânico e corrupto, o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? No 10º dia do 7º mês de Etani ocorrerá o dia do perdão, o dia da expiação, o dia do arrependimento. Todavia, né, essa data bíblica, essa data festiva do calendário bíblico perfeito, profético e eterno, ela só vai ocorrer até o eterno fechar da porta da graça de Cristo, para o meio-dia do último dia, né? Quando o Senhor enviar o grande e terrível dia do Senhor, não só para ressuscitar a igreja de Cristo ainda no deserto, mas ceifar a vida de todo aquele que não recebeu, não aceitou a lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio, por mim mesmo agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, no décimo dia, provavelmente, se eu não me engano, né, vou até dar uma olhada aqui pelo calendário bíblico,
pelo calendário bíblico do Senhor. Vou dar uma olhada, uma verificada aqui, quando ocorrerá o décimo dia do 7º mês de Etanim, né? De Etanim. E não Tishri, ou Tishirei, conforme Israel, a nação pecaminosa de Israel, mudou ou trocou, porque Israel foi quem adulterou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, o dia 1º do 7º mês de Etanim vai cair no dia 7 de setembro, na terça-feira. Então, o 10º dia do 7º mês de Etanim vai cair 7/1/8/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o décimo dia do 7º mês de Etanim vai cair no dia 16. No dia 16 de setembro, de 2021, no dia 16 de setembro, né? No dia 16 de setembro, em uma suposta quinta-feira, porque tudo foi mudado e adulterado pelos profetas de Jerusalém, de onde saiu toda a desgraça e abominação da mentira e do engano, através do ensino errado dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou a impiedade sobre toda a terra. Então, no dia 16 de setembro agora, lembre-se, hoje é dia 2. Hoje, dia 2 de setembro, de 2021, né? Porque no décimo dia do 7º mês de Etanim estará ocorrendo o dia da expiação, o dia do arrependimento, o dia do perdão, né? O dia do perdão para esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda disperso e espalhado junto com a igreja, com a sinagoga de Satanás, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, no dia 16 de setembro, né? No dia 16 de setembro estará ocorrendo o dia do perdão, o dia da expiação para a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, porque aquela que foi ou fora a igreja de Deus, a igreja do Pai no passado, né? O Senhor deu carta de divórcio para sempre, conforme ele disse ou deixou escrito através da sua imutável palavra, por meio do profeta Jeremias, capítulo 3. Portanto, no dia 16 de setembro, em uma suposta quinta-feira, porque os tempos ou o calendário bíblico perfeito, profético e eterno do Senhor, ele foi mudado, ele foi adulterado. E por quem? Pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou toda a desgraça e a abominação do ensino e do aprendizado errado. E eu vou explicar para vocês agora como foi que Israel mudou, adulterou os tempos do Senhor. Por exemplo, no dia 6 de setembro, né, hoje é dia 2, né, daqui a 1, 2, 3, 4, daqui a 4 dias, né, o dia 6 de setembro de 2021, para a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, no dia 6 de setembro, eles dirão que o dia 6 de setembro, o sábado da lua nova, será o último dia do 12º mês, né, do calendário judaico ou hebraico, né? Ao passo que no dia 6 de setembro, pelo calendário gregoriano, será o 6º dia da segunda semana do 9º mês do calendário gregoriano. Mas pelo calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o dia 6 será o último dia, o dia 6 de setembro será o último dia do 12º mês
né, do 12º mês do ano velho, como se fosse o último dia do 12º mês do calendário gregoriano. E no dia 7, eles estarão comemorando, no dia 7 de setembro, ocorrerá o primeiro dia bíblico, pelo calendário bíblico perfeito, profético e eterno. No dia 7 ocorrerá o primeiro mês da primeira semana do 7º mês de Etanim. Mas pelo calendário judaico ou hebraico da mulher da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, né? Pelo calendário judaico ou hebraico ocorrerá o primeiro dia da primeira semana do primeiro mês do ano. Do calendário contaminado e corrompido, confuso e dividido, né? Diga-se, esse calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é um calendário terrorista, é um calendário diabólico, satânico e corrupto. É um calendário do próprio espírito do diabo e de Satanás, manifesto ou encarnado no rabo, na consciência, no coração e na mente de toda a população mundial, porque assim como Israel se esqueceu do 4º mandamento, a população mundial também se esqueceu, né? A população mundial inteira também se esqueceu do 4º mandamento, porque ninguém está guardando o sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Ninguém está guardando esse sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Mas toda a população mundial lembra, idolatra ou ainda está guardando o sábado do diabo, o sábado de Satanás, né? O sábado da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, porque esse sábado do diabo e de Satanás, conforme, né, o sábado da igreja prostituta, o sábado como sinal, o falso sábado como sinal da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, ele ocorre pelo calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém, né, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Então o sábado do diabo e de Satanás não é o sábado de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases.